nós já olhamos esse aerógrafo aqui e entendemos as principais diferenças dele para o Infinity tradicional. Agora vamos dar uma olhadinha então no que vem na caixa. Vou falar de mais algumas coisas que eu acabei não vendo no vídeo passado e depois vamos botar a tinta nele finalmente e ver como é que é o desempenho dele no teste. Esse aqui é a apresentação nova, eles mudaram essa parte interna dele aqui. E com esse Giraldes a gente tem, além do aerógrafo, a ferramentinha aqui para soltar essa parte dourada. Nós temos a proteção do bico tradicional, que é aquela proteção com essas duas pontas. E temos também esses 3 espaçadores aqui, que seria, vamos dizer, um dos diferenciais desse aerógrafo, que servem para você manter uma distância fixa do objeto que você estiver pintando. Não sei se isso aqui é útil, certamente para mim não, talvez para quem pinte figura ou miniaturas possa fazer alguma diferença. De qualquer forma, é um diferencial aqui que vem com ele. Esse aerógrafo, eu não achei ele na versão simples, então esse aqui é uma versão que vem com 2 conjuntos de bico e agulha, o 02 que está nele e o 04. Eu não vejo muito sentido num bico 04 para um aerógrafo que, como a gente já viu no outro vídeo, só dá para usar esse copo aqui pequeno. Me parece muito pouca tinta para usar um bico 04. Mas como era o único que eu encontrei e como eu tenho outros aerógrafos da Harder que podem usar essa agulha aqui e esse bico, então para mim até compensa. Se você pensa em comprar um aerógrafo como esse, eu não recomendaria comprar essa versão, porque você vai pagar mais caro e vai ter um bico 04 que nesse aerógrafo com esse copo aqui não vai ter muita utilidade. Vou tirar ele aqui da caixa, vamos tirar essas pecinhas para a gente ver também. Isso aqui não precisa ficar aqui. Então, como eu disse, ele tem esses 3 distanciadores, né? Além desse garfozinho aqui, tradicional do Infinity. E aqui, uma das diferenças que eu não comentei no outro vídeo. Essa tampinha aqui é bastante útil, porque protege bem a agulha aqui, mas ela só vem no Infinity. Eu acho que nos outros aerógrafos que usam esse mesmo tipo de bico do Infinity, não vem essa peça. Consegui uma vez comprar isso separado. Só achei uma vez e era a última peça que o cara tinha disponível. Bom, mas voltando aqui, a gente vê que tem uma diferença que no Infinity tradicional você tinha uma abertura aqui na frente e esse aqui é fechado. Para mim isso aqui foi um movimento para trás, porque se você tiver com essa tampinha aqui e puxar o gatilho para trás, esqueceu que está com isso aqui, está com tinta aqui dentro e puxar, vai sair aqui por essa abertura, o desastre não vai ser muito grande. Mas se você fizer isso com essa que vem nele, ele não vai ter por onde sair e a tinta vai ficar toda aqui dentro. Quando você abrir aqui, isso vai estar tudo ensopado de tinta. Então, acho que foi uma economia de produção aqui deles. Essa peça certamente é mais barata. Eu achei que não foi uma boa, não. Além disso, ela me parece que ela não tem o mesmo acabamento do cromado do aerógrafo. Não sei se vocês conseguem ver, mas a coloração dela é mais avermelhada aqui, e eu imagino que isso aqui é niquelado, não é cromado como o resto do aerógrafo. Mas isso aqui é só uma proteção, né? Não faz parte do aerógrafo, você não vai ficar manipulando tanto isso. A minha aqui já é bastante antiga, ainda está legal, então o problema para mim aqui só seria essa falta da abertura aqui. E já que a gente está falando em diferenças, uma outra diferença que eu notei, que não tinha notado antes, é que esse cabo aqui, ainda que você pegando um Infinity tradicional, deixa eu botar a tampinha nele aqui para não correr risco com a agulha, você imaginar que esses cabos aqui, eles são iguais, na verdade eles não são iguais não. Se a gente abrir aqui, vamos dar uma olhada rapidamente aqui só para recordar, essa peça aqui que segura a agulha, ela é bem mais comprida, né? Então, para que isso continue funcionando, essa parte interna aqui, ela é mais curta. Ela é mais curta justamente para compensar essa diferença aqui. Não muda em nada o funcionamento, é exatamente a mesma coisa, mas não dá para você pegar um cabo completo do Infinity tradicional e colocar ele nesse Infinity Giraldes. Eles são diferentes,
o cabo não vai encaixar, a não ser que você troque essa peça aqui. Aí se você fizer essa troca, aí tudo bem, esse cabo aqui vai encaixar no Infinity tradicional, ou do Infinity tradicional vai encaixar aqui desde que você faça essa troca. Essas são as duas diferenças mais importantes aí que eu vi depois de fazer o vídeo anterior. Mas então, voltando aqui, nós temos então esses espaçadores que você coloca aqui na frente, e teoricamente isso aqui vai te dar uma limitação para você manter uma distância constante aqui em relação à peça. Como eu disse, eu acho que para mim, no trabalho que eu faço em plástico modelismo, não vai servir, mas talvez para pintura de figura, em que você tem que ficar girando em volta da figura, principalmente aquelas figuras de escala menor, talvez isso realmente seja útil. E aí você tem 3 espaçadores com tamanhos diferentes. Como eu disse, é um diferencial desse aerógrafo aqui. Outra coisa que eu também não tinha notado, que já estava esquecendo novamente, é que eu comentei que os bicos dele, essa parte da frente aqui, a capa do bico dos dois, é diferente, né? Mas eu deixei de notar, deixei de falar, que aqui, ainda que eu achasse que ela ficou um pouquinho mais rombuda, tem uma vantagem que são esses tracinhos que você... Espero que esteja dando para ver, mas eu vou botar foto aí. Esses tracinhos, por quê? Você aqui tem 2 tracinhos, o que indica que isso aqui é uma capa para um bico 02. Aqui no Infinity antigo não tinha isso. Se você trocasse isso aqui por um bico 04 e aí, por consequência, trocasse a capa, as 2 capas não tinham nenhuma identificação, você ia ter que olhar de frente aqui para ter certeza que estava botando a capa certa, casando com o bico. E se você inverter, por exemplo, botar uma capa 02 aqui num bico 04, você pode, se forçar, você pode acabar até amassando a pontinha lá do bico. E aqui você não corre esse risco porque você tem identificação. Eu vou pegar aqui a 04. Se você olhar aqui, ela tem 4 linhas aqui indicando que é uma capa 04. Isso aqui realmente eu achei que foi uma vantagem. Você não tem como se confundir, vai facilitar o trabalho de trocar essas peças e evitar aí algum problema numa troca errada. Então, voltando mais uma vez aqui, ele tem esses detalhes aqui que eu francamente não gosto, mas aí é uma questão de gosto pessoal. Eu não gosto desses desenhos aqui, eu gosto de um aerógrafo limpo, eu acho o Infinity tradicional mais bonito, mas tem gente que vai gostar e tal, e claro, é o diferencial do aerógrafo, que também tem um G aqui de Giraldez na tampinha. Então tem essas bossas aqui. Mais uma vez nós temos aquela questão do gatilho, né? Eu já expliquei por que eu acho que eles colocaram esse beiço aqui em cima do gatilho. E eu andei fazendo uns testes aqui com esse aerógrafo e realmente isso aqui é bem chatinho, né? Porque principalmente quando você puxa o gatilho aqui muito para trás, o seu dedo, eu por exemplo que tenho a pele um pouco oleosa, o meu dedo escorrega bastante aqui. Quem tem a pele mais seca talvez tenha menos problema, mas eu vou ter problema, principalmente se tiver que trabalhar com ele com uma abertura muito grande, ainda que esse aerógrafo não seja para isso, né? Como ele é um aerógrafo 02 e é um aerógrafo voltado mais para detalhe, você normalmente vai trabalhar com pequenas aberturas aqui. Então acho que não vai fazer tanta diferença, mas eu ainda preferia que não tivesse isso aqui e permitisse que você tivesse um pouco mais de conforto ao colocar o dedo, mesmo que ele ficasse próximo demais aqui do copo. Acho que não tem mais o que dizer. Todo o resto eu já vi com bastante detalhe, a parte interna dele no vídeo passado. Então eu acho que agora está na hora da gente botar um pouquinho de tinta aqui nesse aerógrafo, fazer uns testes e eu dar a minha impressão de uso dele. Isso aqui eu estou gravando lá no final do teste, depois que eu tinha acabado de fazer tudo. Sobrou um pouquinho de tinta, eu sempre fico brincando um pouco com os aerógrafos quando sobra tinta. E eu notei uma coisa que eu não falei anteriormente. Esse ajuste aqui da tensão na mola do gatilho, por causa dessas modificações aqui, ele ficou meio escondido aqui, ele não é muito fácil de você regular. Ainda que dê para você regular aqui com o cabo no lugar, ele fica aqui bastante escondido e a pega não é fácil.
Já aqui no Infinity tradicional, ele é bem mais visível aqui, a pega é muito mais fácil, você tem uma facilidade muito maior de controlar aqui a tensão na mola do gatilho nesse modelo antigo do que aqui nesse modelo novo, em que essa pecinha aqui, ó, tá bem mais escondida, e a pega aqui você só consegue pegar na pontinha dela, ainda que você consiga fazer. Então estamos aqui com o aerógrafo, com aquela tinta que eu sempre uso. Para quem ainda não acompanha o canal, é tinta Vallejo, diluída com álcool isopropílico, tinta acrílica. Vamos fazer o primeiro uso. Então aqui na primeira passada dá para ver que o traço é perfeito, contínuo, sem overspray, sem nenhum problema, né? Como se é de esperar de um bom aerógrafo. Vou fazer um traço agora mais fino. Aqui tem um traço bem fininho, mas ele deu umas falhadinhas aqui. Pode ser a tinta. Vou dar uma limpada aqui no bico. Eu vou fazer de novo. Acho que dá para ver que o traço aqui é quase fio de cabelo, né? Bem fininho, mas eu acho que essa tinta não está diluída como eu costumo fazer. Mas já deu para ver que ele faz um traço aqui finíssimo. Vou continuar aqui. Aqui de novo. Traço extremamente fino, muito fino, fácil controle. Realmente eu não estou sentindo nenhuma falhazinha no gatilho, ele está muito fácil de controlar, e a perfeição do traço aqui. Isso é um Beco 02, mas ele está fazendo um traço finíssimo, muito fino mesmo, dos melhores que eu já fiz aqui. Vou abrir um pouco mais o traço agora. Perfeitamente contínuo, sem nenhuma falha, sem nenhum overspray. Quando a gente olha o traço, assim, a gente está acostumado a ver logo a diferença quando o aerógrafo é de boa qualidade. Só de olhar o traço você percebe. Vou voltar a fazer um traço fino aqui, ver se a câmera ainda vai pegar. Não sei se dá para vocês perceberem, mas olha a espessura desse traço. Tudo perfeitamente contínuo aqui, ó, sem nenhuma falha. Mesmo com traço muito fininho, quando você tenta fazer o traço muito fino, às vezes o aerógrafo falha. Ele não está dando nenhuma reversão de ar, quer dizer, o ar não está batendo aqui e não está voltando, não está atrapalhando em nada. Está muito bom mesmo, um dos melhores que eu já usei aqui. Vamos virar o papel. Vamos lá, novamente então aqui do outro lado do papel, eu vou começar fazendo um traço mais aberto.
e voltar para o traço bem fino. Estou trabalhando muito perto do papel e não está tendo nenhuma interferência que eu achei que talvez pudesse dar com essa capa do bico aqui um pouco maior, um pouco mais larga. Ele está fazendo um traço finíssimo com grande facilidade. Eu não estou sentindo nenhuma dificuldade aqui com esse gatilho, nem para fazer o traço fino, nem para fazer o traço largo. Ele está muito preciso, mais preciso, como eu imaginava, do que o meu Infinity tradicional. Ele está bem mais responsivo aqui, você consegue controlar a abertura com muita facilidade. É a primeira vez que eu estou usando tinta nesse aerógrafo, botei um pouquinho de álcool nele só para ver, mas tinta mesmo no papel é a primeira vez que eu estou usando e está sendo muito fácil de trabalhar com ele. Aqui um traço intermediário. E traço bem fininho de novo. E aqui acho que foi ainda mais fino do que eu fiz antes. Se o intuito deles era que esse aerógrafo fosse um aerógrafo para detalhe, eles acertaram em cheio, porque ele está muito fácil de trabalhar, muito fácil de fazer o traço. Os traços estão perfeitamente contínuos, sem falha nenhuma, e o controle do gatilho dele está sendo muito bom. Vou dar uma variada de traço aqui para ver se esse gatilho responde mesmo. O que eu estou sentindo aqui é que quando você volta do traço mais largo para o traço mais fino, não é tão bom de controle não. Eu acho que é por causa da posição desse beiço aqui. Quando você puxa para trás, não tem muito problema. Você consegue ir ajeitando. Mas quando você tenta ir para frente, ele fecha muito rápido. Eu acho que talvez seja por causa da posição do dedo. Como eu estou com a ponta do dedo aqui, a tendência é empurrar para frente aqui o gatilho muito depressa, então ele fecha muito depressa. O traço fino constante é muito fácil de fazer, eu consigo fazer sem nenhum problema. Agora aqui, o negócio já está até saindo do lugar aqui, vamos mudar para cá. Minha dificuldade está sendo voltar o traço. Vai ser uma questão de me adaptar com a posição aqui desse gatilho. Realmente ele é um pouquinho mais complicado de você ir e voltar com ele, principalmente voltar, porque como tem esse beiço aqui, a tendência é você empurrar o gatilho um pouco mais do que você queria. Eu imagino que com a prática, isso aqui vai resolver. Tudo aerógrafo você precisa praticar com ele, né? Mas eu estou tendo alguma dificuldade aqui, não em fazer o traço fino, porque você está vendo que eu consigo fazer sempre que eu quero, traço finíssimo, fio de cabelo, sem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade em fazer esse traço. A minha dificuldade está sendo ir e voltar. Quando ele está mais aberto assim, a minha dificuldade é voltar, ele corta.
ele vai mais do que eu gostaria e tal. Eu acho que isso é porque, ao mesmo tempo que você tem que pressionar, você não tem muito apoio aqui, fica difícil o controle. Mas é uma questão de, talvez, prática com o aerógrafo. O que interessa aqui, na verdade, no momento, é que ele tem o traço perfeito, sem nenhum problema. O controle é muito bom, eu consigo fazer traço muito fino sempre que eu quero, sem nenhuma dificuldade. E esse traço, eu estou fazendo ele fino aqui, eu não estou nem encostando no papel. Eu vou encostar agora aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui na câmera. Eu vou dar uns... Olha a espessura desse traço aqui quando eu encostei ele no papel. Aqui é fio de cabelo mesmo, é o mais fino que eu fiz até agora. Deixa eu fazer ele numa posição que talvez fique melhor de ver. Aqui em cima. Vamos ver se eu consigo aqui, onde vocês vão ver melhor. Já dei uma arranhadinha no papel ali. Mas olha aqui, ó. Olha a espessura desse traço aqui, perto do meu dedo. Então, se é um aerógrafo para detalhe, tá perfeito, não tem nenhum problema. Minha única restrição aqui seria realmente com esse base do gatilho aqui, que é totalmente desnecessário. No meu caso, está me atrapalhando um pouco, principalmente na hora de mudar de traço, trazer do traço mais largo para o traço mais fino. Quando eu preciso empurrar o gatilho para frente, ele acaba indo mais do que eu gostaria, por causa dessa peça aqui, que você acaba empurrando ele com mais força do que simplesmente deslizando. Mas, vou repetir mais uma vez, aerógrafo é uma ferramenta que depende de tempo de uso. Quanto mais você usar o seu aerógrafo, o mesmo aerógrafo, melhor você vai controlar, melhor você vai entender como é que ele funciona e melhor vai ser o seu desempenho com ele. E é isso aí. Então, acho que o teste deu para ver que o aerógrafo é excelente. Até o barulho dele, isso é uma coisa interessante, né? Quando eu ouço o ar passando pelo aerógrafo, eu percebo a qualidade do aerógrafo. Pode ser que vocês achem que até é loucura minha, mas é diferente. Quando você pega um aerógrafo de boa qualidade, você sente que quando o ar passa aqui, o barulho que o ar faz quando ele sai no aerógrafo é um barulho mais suave, mais contínuo, faz uma diferença realmente. E a diferença aparece aqui, claro, na atomização da tinta e na qualidade do traço que você obtém. Eu estou gravando isso aqui depois que eu encerrei o vídeo. Para não ficar nenhuma dúvida aí na cabeça de vocês, eu fiquei praticando com ele um pouco mais aqui. E acho que dá para ver aqui, ó, que foi tranquilo, ó, variar o traço, mais fino, mais largo, voltar para o bem fininho aqui, mais largo de novo, fino, mais largo, fino, largo de novo, fino aqui novamente, largo, fino, sem problema. É tudo uma questão de hábito, né? De você praticar um pouco. Eu senti um pouco de dificuldade, o meu dedo até ficou doendo, porque é mais difícil controlar esse gatilho, mas dá para fazer aqui, tranquilo, a variação de traço sem nenhum problema. Então é isso aí, espero que vocês tenham tido bastante informação sobre aerógrafo, porque ele não é um aerógrafo barato. Eu acho que ele hoje está custando o mesmo preço de um Iwata Custom, então é um investimento considerável. Tem que pensar bastante e eu espero que eles disponibilizem aí um gatilho normal para tirar esse probleminha aqui.